pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 2, parte 2, sobre pronomes e pronomes pessoais, tá? Nós estamos em classes gramaticais e terminaremos hoje o assunto aí pronomes pessoais, porém seguiremos falando disso até o final da vida aí do curso de português, tá? Pronome é tudo em língua portuguesa, a gente vai falar muito deles ainda. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, isso é muito importante para o canal. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais e dar joinha nos vídeos, ou me seguir nas redes sociais. Também ajuda bastante. Pois bem, nós terminamos aí, né, a aula passada com o quadro dos pronomes pessoais. Nós vimos também que os pronomes retos, que são esses aqui, funcionam como sujeito e os oblíquos funcionam como complemento, tá? Isso aqui a gente já viu, tá? E que pelo fato de os retos funcionarem como sujeito, né, essa estrutura aqui está errada e essas duas estão certas. Por que está certa? Porque o eu e o tu aqui nessas orações estão funcionando como sujeito do verbo cortar. Então está corretíssimo. Agora aqui eu já tenho o sujeito do verbo convir. É o tudo. Então o que aquele eu está fazendo ali se ele só pode ser sujeito e o sujeito está aqui? Essa estrutura aqui está errada. A gente, né, viu que essa estrutura está errada. Pois bem, pessoal, como é que eu corrijo? Colocando um oblíquo. Eu vou lá, busco o oblíquo, porque o oblíquo vai funcionar como complemento. E coloco um meio ali. Agora está certíssimo, eu não posso deixar esse eu aqui. O sujeito já está ali. E o eu vai funcionar como sujeito. Ele só funciona como sujeito dentro da oração. Então, realmente, eu tenho que usar um meio. Tudo me convém. Agora está corretíssimo, tá? E terminamos a aula passada com essa estrutura. Ela enganou ele. Ela, né, tá aqui nos retos, que funcionam como sujeito, e tá aqui nos oblíquos. Como é que eu sei, professor, quando é reto e quando é oblíquo? É isso que a gente vai entender nesta aula. Opa, essa estrutura tá errada, né? E a gente vai aqui para o nosso próximo quadro. Para explicar para vocês bem aí, né, por que essa estrutura que a gente viu anteriormente ali tá errada, eu preciso falar aí, né, para vocês do conceito de complemento e complemento verbal. Complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto. O professor já entrou na análise sintática, não tem problema. A gente vai ver a análise sintática ainda. Por hora, eu devo falar nisso para vocês. E não tem outra forma de explicar, né? Mas é um conceito fácil. O objeto direto e o objeto indireto, eles vêm aí da transitividade do verbo. A gente também não viu transitividade, mas a gente vai ver. E são muitos verbos na língua portuguesa, né? São mais de 15 mil. Não tem como guardar a transitividade de todos. Porém, pelo menos dos principais, tem como guardar. Né? Os que mais caem em concurso. Né? O que vai me dar aí o objeto direto e o objeto indireto de um verbo é a transitividade desse verbo. Tá? Então eu posso dizer aqui, né, o conceito ali, ó, de objeto direto, devolveu o carro. Eu sei que tem um sujeito. A gente tem que perguntar para o verbo, quem é que devolveu? A resposta é ele. Ele devolveu. Então o sujeito é ele. O sujeito do verbo devolver é ele. Né? Ele devolveu. Tá? E aí, esse verbo devolver, pessoal, percebo que quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. O que vai acontecer? Né? Eu posso dizer que esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele vai direto para lá, para o seu objeto. Eu tenho só um artigo e um substantivo aqui. E a gente chama isso aqui de objeto direto. Tá? Não é muito difícil. Por que objeto direto? Porque ele foi direto para lá, não tem nenhuma preposição aqui. Agora olha aqui embaixo o objeto indireto. O assunto interessa a ela. Quem devolve, devolve alguma coisa. Claro que é alguém. Mas quem devolve, devolve alguma coisa. Devolve o quê? O carro. Agora o assunto interessa, se interessa, interessa a alguém. Interessa a quem? A ela. Ou seja, esse verbo aqui é o verbo transitivo indireto. Ele vai lá para o seu complemento, né, regido por uma preposição. Ó, ele passa pela preposição para depois ir lá para o seu complemento que é ela. Quem interessa, interessa a quem? A ela. Tá? E aqui ele foi direto. Eu tenho um artigo e um substantivo. Aqui eu tenho uma preposição e um pronome. Tá? Então eu posso dizer que esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto e aquele verbo ali é um verbo transitivo direto, pessoal. Tá? Esse aí é o conceito de complemento verbal. Tá difícil? Não se preocupe com isso, a gente não viu transitividade verbal ainda. Mas eu posso lhes garantir que devolver um verbo transitivo direto exigirá um objeto direto e interessar nesse caso aqui é um verbo transitivo indireto e vai me dar aí um objeto
indireto, pessoal. Pois bem, tá ali o objeto indireto, né? E lá o objeto direto. Que são aí complementos e complementos verbais, tá? Pois bem, pessoal. Pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, nós já vimos que funcionam como complemento. Os átonos e os tônicos. Tem os átonos e os tônicos. E agora a gente vai fazer essa divisão em atos e tônicos, como está aqui, ó, oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Por que a gente vai precisar fazer essa divisão? Porque, ó, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu tenho aqui nos pronomes retos, que funcionam como sujeito, e tenho aqui nos oblíquos. E nos oblíquos tônicos, eles aparecem aqui. Essa é a confusão que o aluno faz. Ué, mas o ele está aqui, o ele está ali também, o nós está aqui, o nós está ali também. O que é sujeito e o que é oblíquo? É bem fácil de perceber isso. Sabe por quê, pessoal? Porque os oblíquos tônicos, que estão aqui, ó, ele, ela, nós, eles sempre aparecerão precedidos de preposição e serão sempre objeto indireto. Então, se eu ver essas formas aqui que se parecem com aquelas ali e elas estiverem precedidas de preposição, eles são oblíquos tônicos e não são sujeito. E aí a frase está correta, que é o caso dessa aqui. Ele deu o livro a ele. Ou seja, ele é o sujeito do verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto, porque o verbo pode ser bitransitivo, né? Quem dá alguma coisa, objeto direto. A alguém, objeto indireto. E aqui tem uma preposição. Opa! Os oblíquos tônicos sempre aparecerão precedidos de preposição e serão sempre objeto indireto, que é o caso desse ele aqui. Embora seja muito parecido com aquele ali. Porém, ele, sujeito, tá aqui funcionando como sujeito. Agora esse ele está precedido de preposição, uma exigência do verbo dar, né, que é transitivo direto e indireto, bitransitivo como a gente chama. Quer ver um exemplo com nós, que está aqui e está ali também. Ah, professor, como é que eu sei quando é sujeito, quando é que é oblíquo tônico? É fácil, tá ali, ó. Nós confiamos em nós. Quem confia, confia em alguém. Nós confiamos em nós mesmos, né? Então nós ali, sujeito, tá lá, ó. Pronome reto, funcionando como sujeito, do verbo confiar. O verbo confiar é um verbo transitivo indireto. Quem confia, confia em alguém. Tá aqui, pessoal, objeto indireto, esse nós aqui, é um pronome oblíquo tônico, sempre precedido de preposição. Não é difícil de ver a diferença entre o reto e o oblíquo tônico, embora as formas sejam parecidas. E é por isso, né, pessoal, que essa estrutura está errada. Olha um ele aqui sem a preposição na frente. Olha um ele aqui vindo aí de um verbo transitivo direto, tá? Então essa estrutura com certeza está errada. Eu tenho um ela aqui, funcionando como sujeito, mas esse ele não está aí precedido de preposição, né? E vem de um verbo transitivo direto. Que estranho! Como é que eu posso corrigir isso aqui? Colocando o pronome oblíquo, né, átono, que está ali. Ela o enganou. Agora está certíssimo, né? Então, ele vai servir aqui o como complemento, né? Não está precedido de preposição, como esse aqui está correto, porque ele é um oblíquo tônico, está precedido de preposição. Porque o verbo transitivo, né, direto e indireto, vem do verbo dar. Agora aqui é um verbo transitivo direto, e se ele está erradíssimo, eu não posso dizer ele enganou ele, ela enganou ele, ela o enganou. Agora está corretíssimo, tá? Então, o oblíquo tônico sempre aparecerá precedido de preposição. Se não tiver preposição ali, não é oblíquo tônico e a oração está errada. Essas duas estão certas e essa está errada. Eu corrijo daquela forma ali, usando o átono adequado, tá? Pois bem, pessoal, estão aqui, estão divididos, né? E existe uma regra na língua portuguesa que diz o seguinte, ó, o o e o a e as suas formas plurais, singular e plural, é mesmo, né? O a tá aqui. E as formas plurais, singular e plural, flexão de número, tá? Ele vai ser sempre objeto direto, o o e o a, que aparece aqui. O lhe e o lhes, que aparece aqui, né? Aliás, aparece aqui, né? O lhe e o lhes aparece aqui, né? Ele vai ser sempre objeto indireto. É fácil, não é difícil de a gente saber o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Aqui pode ser um pouco mais complicado. Por quê? Porque o me, o te, o se, o nos e o vos podem ser objeto direto ou objeto indireto. O que vai me dizer, né? Fácil de perceber. A questão do verbo, tá? Então o e o a sempre objeto direto. O lhe e o lhes sempre objeto indireto. E esses aqui podem ser objeto direto ou objeto indireto. E existe, isso aqui é uma regra gramatical. A gente vai estudar isso aqui mais a fundo e vai entender.
Pois bem, eu vou ter que dar uma olhadinha no verbo. Maria quebrou o vidro. Ó, ela quebrou o. Por quê? Porque quebrar, pessoal, é um verbo transitivo direto. Quem quebra, quebra alguma coisa. Ele vai para lá, ó, Maria quebrou o. Ou seja, complemento e é o objeto direto. O verbo é um verbo transitivo direto. O verbo vai me dizer, né, o que eu devo usar ali. Se eu colocar um lhe aqui, tá errado. Porque o verbo é transitivo direto. E o lhe são sempre objeto indireto. E aqui já fica mais tranquilo, ó. Deu o troco a ele. Quem dá alguma coisa a alguém. O a ele vem pra cá como deu-lhe o troco. E agora sim tá certíssimo. Porque dar é transitivo direto e indireto. Eu não posso colocar um lhe aqui da mesma forma que eu não posso colocar um o aqui, que as estruturas ficarão erradas. Porque o o vai ser sempre objeto direto e o lhe vai ser sempre objeto indireto. E como é que eu sei aqui, professor, quando é objeto direto ou objeto indireto? Fácil, o verbo vai me dizer. O verbo obedecer, vocês não sabem ainda, mas a gente vai estudar isso e vai perceber que o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Então aquele me só pode ser um objeto indireto, né? E o verbo respeitar, quem respeita, respeita alguém. É um verbo transitivo direto, então aquele me ali vai ser um objeto direto. O verbo vai me dizer, né? E aí eu terei que conhecer a transitividade do verbo. Se eu sei que é transitivo direto, esse me é um objeto direto. Se eu sei que o verbo é transitivo indireto, aquele me vai ser um objeto indireto. Fácil, pessoal, não é muito difícil, tá? Pois bem, os oblíquos tônicos, sempre precedidos de preposição, né? Sempre objeto indireto. E aí é fácil de a gente perceber agora, diante de tudo que eu falei. Onde é que eu tenho aqui oblíquos tônicos? É só perceber, né, se tem preposição na frente ou não. Quais que tem preposição na frente? Ó, para si, de ti, para mim, a eles, todos os oblíquos tônicos. Mas onde é que estão os átonos? Estão lá, ó. Se, me, te e nos. Não estão aí precedidos de preposição, porque esses aqui não vêm precedidos de preposição. Fácil, né? Não é muito difícil, tá? E isso aqui, pessoal, eu quero que vocês comecem a fazer já, porque a gente vai precisar muito disso. Relacionar o pronome à pessoa do discurso. Todos esses pronomes aqui, eles se referem a uma das três pessoas do discurso. Que eu tenho aqui é singular e plural. Tá? Então eu tenho que ler esse me aqui e ser capaz de entender que esse me, a que pessoa pertence? Onde é que está o me? Está lá, ó. Me, primeira pessoa. Ele se refere a eu, né? A mim, no caso. Primeira pessoa. O ti tá onde aqui, professor? Está aqui, então ele se refere à segunda pessoa, ao tu, né, do discurso. Aquele lhe tá onde aqui? Está aqui, ó, e está aqui também. De qualquer maneira, terceira pessoa do singular ou do plural, né? Esse conosco tá onde aqui, professor? Está aqui, então ele se refere à primeira pessoa, ó, nós, do plural, né? E o o tá onde, professor? Está aqui, ó. Então se refere à terceira pessoa e nesse caso aqui do singular. Se fosse os, talvez fosse do plural. Talvez não, poderia ser do plural, né? Então essa relação você já tem que fazer. Olhar o pronome e ligar a uma das três pessoas do discurso. Isso é muito importante que vocês façam, pessoal. Tá ali, ó. Se consigo, se consigo. Percebam que as formas aqui são iguaizinhas. O que vai me dizer, se está no singular ou no plural, é o verbo da oração. Tá, pessoal? São iguais. Ah, professor, como é que eu sei que está no singular ou no plural? A concordância, o contexto vai dizer para vocês, né? Porque as formas são iguais. Percebam isso. Isso é muito importante que vocês percebam, tá? Outra coisa muito importante é o comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, consigo. Tá aqui, consigo e consigo, que as formas são iguais, tá? Os oblíquos tônicos aparecerão sempre precedidos de preposição. Vai ficar com, comigo, com, contigo. Pessoal, esses aqui já vêm com a preposição embutida ali, tá? Esse com juntou-se, aglutinou-se ao migo, ao tigo, ao sigo, ao nosco e ao vosco. E aí ficou comigo, contigo, conosco, convosco. Então esse com que aparece aqui, que eu coloquei em vermelho, já é a preposição do pronome oblíquo, tá? Tônico. Percebam isso, que isso vai ser muito importante, para vocês não ficarem procurando a preposição na frente desses pronomes aí, tá? É o que a gente chama aí de aglutinou, né? Juntou ali e, né, comigo, contigo, conosco e convosco. Tá? Então esses pronomes aqui, esse com já é a preposição embutida aí nesses pronomes. Isso aí vai guiar vocês também
por um bom tempo aí no nosso caminho, porque o aluno tende a ficar procurando, cadê a preposição, né? Se eles estão aqui nos oblíquos tônicos. O com já é a preposição, tá, pessoal? Os oblíquos aqui, né, sempre precedidos de preposição, sempre serão objetos indiretos também, e a preposição já está ali. Muito fácil, tá aqui, ó, né? Comigo, contigo, sempre precedidos de preposição. E encerramos aqui, né, os pronomes pessoais. Agora seguiremos aí para os pronomes de tratamento, se eu não me engano. Não está inscrito no canal? Gostaria que se inscrevesse, né? Já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.